Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com o primeiro módulo do nosso curso e esse curso que nós estamos trabalhando aqui é um curso a respeito de preparação e formação de líderes para pequenos grupos, tá? Então eu coloco aqui como referência, né, o ide e fazei discípulos, porque é uma ordenança, ou seja, lá em Mateus 28, Jesus Cristo ele nos comissiona a fazer discípulos. Então o objetivo desse pequeno grupo aqui é justamente fazer discípulos para Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é a respeito dessa imagem que vocês estão vendo aqui. Então a gente vê aqui, a gente tem um efeito dominó, né? Ou seja, uma coisa que que está acontecendo de forma progressiva. Então aqui eu faço um questionamento, né? Se Jesus Cristo nos mandou fazer discípulos para Jesus, em que momento da história da igreja que nós deixamos de fazer discípulos para Jesus Cristo? Então a ideia é que a gente pare com isso. Pare com a ideia de que nós não precisamos fazer discípulos para Jesus. E a partir de agora nós vamos o quê? Nós vamos nos organizar para que possamos o quê? Fazer discípulos para Jesus Cristo. Então, o fazer discípulos para Jesus Cristo, ele precisa ser algo intencional, tá? Tem que ser algo intencional. Então, eu quero convidar você para participar comigo aqui desse curso, para a gente aprender a fazer discípulos para Jesus Cristo de forma intencional, tá bom? Eu sou o Reverendo William e vamos aqui ao primeiro encontro, né? O nosso primeiro encontro. Então, o nosso primeiro encontro, nós temos um versículo-chave, né? Ou seja, alguns versículos-chave. Nós temos lá aquilo que está escrito lá em Atos 2, do versículo 42 até o versículo de número 47. Esse Atos 2, 42, 47, ele mostra como que era o estilo de vida desta igreja, da igreja primitiva. Então perceba que quando a gente começa a ler esses versículos, nós vamos ver que era uma igreja extremamente centrada na doutrina dos apóstolos, era uma igreja centrada na comunhão, no ensino e no evangelismo, tá? Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, tá, gente? Então a ideia é essa. Esse material que eu estou riscando aqui, né, usando como base para esse treinamento, você pode adquirir ele online, você pode adquirir ele de forma física, né, impressa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, quando a gente olha para essa estratégia de pequenos grupos, o que nós vamos perceber? A gente percebe que Jesus Cristo, ele valorizava os pequenos grupos. Jesus Cristo, ele vai formar um grupo de 12 discípulos, tá? O objetivo desse grupo de discípulos que foram formados para Jesus Cristo, que foram formados por Jesus Cristo, o objetivo era o quê? Ensinar e treinar, conforme nós temos ali registrado em Marcos 3,14. Então ele ali reforça o quê? A importância do discipulado pessoal, da comunhão, destacando que o objetivo de um pequeno grupo é ensinar, treinar e enviar. Então é isso que a gente faz. Então a gente ensina, Jesus Cristo ensinava. Jesus Cristo treinou os apóstolos, treinou os discípulos, né? Lembra lá naquela passagem que ele fala, olha, chega na porta da cidade, chega na porta da casa, bate na porta, o pessoal não abriu a porta para você, o que você faz? Bate o pé, sacode a poeira e vai para a próxima casa. Então Jesus Cristo, ele andava de cidade em cidade, discipulando, de cidade em cidade, fazendo discípulos.
E os discípulos que acompanhavam Jesus Cristo e viam o que Jesus Cristo fazia, e eles começaram a reproduzir. E aí Jesus Cristo treinou eles, mas Jesus Cristo também os enviou. Então, assim como Jesus Cristo enviou os seus discípulos, ele também nos envia nos dias de hoje, tá? Então, a igreja primitiva, ela vai seguir esse modelo, reunindo nas casas, compartilhando, o evangelho, orando, a edificação de uns aos outros. Isso tudo fica evidente lá em Romanos 16:5, Atos 5:42. Então, dessa forma, o que eu quero dizer para vocês? Que os pequenos grupos, eles não são uma ideia nova, mas ele é um princípio, é uma estratégia, podemos dizer, que sempre esteve presente na caminhada cristã, possibilitando o discipulado mais próximo e o discipulado efetivo, tá, gente? Então, esse aqui é uma das características do discipulado. Vamos lá. Pequenos grupos têm propósitos fundamentais que contribuem para o crescimento e o fortalecimento da igreja, tá? Então, primeiro, o pequeno grupo, ele proporciona o crescimento espiritual, ou seja, amadurecimento, tá? Então, isso só é possível quando o cristão, quando o membro da igreja, ele encontra um espaço de aprendizado, tá? Um espaço de aprendizagem e um espaço também de aplicação da palavra de Deus. Então, digamos que a gente está aqui na igreja muitos e muitos anos, ouvindo a palavra de Deus, participando de uma escola bíblica, mas nós nunca tivemos a oportunidade de botar em prática aquilo que a gente tem aprendido, Então, o pequeno grupo, ele proporciona isso, um local de aprendizagem, um local onde você vai aprender e você vai aplicar a palavra de Deus. Além disso, ele também promove comunhão. As pessoas, elas vão construir relacionamentos verdadeiros, autênticos, profundos, E isso só é possível por quê? Porque é um ambiente de confiança. Então, são poucas pessoas, que fazem parte desse ambiente. É um ambiente pequeno. Então, as pessoas, elas vão vir ali e elas vão se sentir à vontade para poder compartilhar alguma coisa, alguma situação, pedir oração, compartilhar ali uma vulnerabilidade. E isso acontece dentro do pequeno grupo, Olha aí a importância da comunhão, porque comunhão é muito mais do que bom dia, boa tarde, boa noite, E por aí vai. Uma outra coisa é que com o pequeno grupo, você tem também uma ferramenta de evangelismo, tá? Quando que o pequeno grupo, ele se torna uma ferramenta de evangelismo? Quando ele se torna um ambiente acolhedor para aqueles que não ainda conhecem a Cristo, tá? Então, isso pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser quem for. Então, ela se sente bem participando desse pequeno grupo. Por quê? Porque o pequeno grupo se tornou uma ferramenta de evangelismo, criando um ambiente acolhedor para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, tá, gente? Então, o pequeno grupo, ele tende a ser um ambiente menos formal, além do cuidado, da amizade e por aí vai, tá? Então, a gente tem aqui algumas lições, agora é você em ação, tá? Então, para que a gente consiga se aprofundar nesse ambiente, é necessário que você responda isso daqui, Por que os pequenos grupos são uma estratégia eficaz para o discipulado e o evangelismo, segundo o modelo da igreja primitiva, lá em Atos 2, 42 ao 47. Então, o que você tem que fazer? Pegar a sua Bíblia, abrir em Atos 2, a partir do versículo 42, ler até o versículo 47 e responder e compartilhar isso daqui. Na segunda questão, quais são os principais desafios que um líder ou um anfitrião pode enfrentar em conduzir um pequeno grupo e como superá-los? Você vai achar aqui, Um outro aspecto essencial é o cuidado e a amizade,
que proporciona uma aproximação emocional, espiritual em um contexto da igreja, tá? Por fim, os pequenos grupos também visam o quê? A multiplicação. Então, quais são os desafios que nós enfrentamos, né, que um líder anfitrião ele vai encontrar na formação desses pequenos grupos? De criar um ambiente acolhedor, de criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade, de criar um ambiente onde as pessoas tenham ali a intimidade de poder compartilhar as suas dificuldades. Então, como que a gente vai superar essas dificuldades de não ter esses ambientes, né? Como? Você, como líder, se mostrando como um ser humano normal. Você também compartilha das suas dores. Ou seja, né, em poucas palavras, um líder e um anfitrião também sangram, também choram. Então, não caia na enganação de achar que você tem que ser um líder perfeito, que isso não existe, tá? De que maneira a comunhão e o pastoreio nos pequenos grupos podem fortalecer espiritualmente os participantes e a igreja como um todo? Ou seja, é um ambiente de amadurecimento, é um ambiente de comunhão verdadeira. Então, quando a pessoa chega na igreja, ela não vai ficar solta lá e acabou o culto, ela vai embora. Não, ela vai identificar as pessoas com quem ela compartilhou uma comunhão verdadeira durante a semana no pequeno grupo, né? Não vai ficar solta. Além de que o pequeno grupo, ele oferece um ambiente de amadurecimento, tá? Então, fica aqui as 3 perguntas, né? Desse vídeo. Então, você que não pôde estar no primeiro encontro, tá? Eu vou disponibilizar isso aqui no canal da nossa igreja e você, né, não fica aí atrasado, beleza? Faça a sua liçãozinha de casa, que é responder ali as perguntas, para que no próximo encontro a gente possa compartilhar ali um pouquinho mais desse primeiro encontro que nós tivemos aqui. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.